Estoque Eficiente. Estoque Eficiente é composto por 4 projetos que já se encontram em fase de implantação e tem a finalidade de otimização da gestão e a racionalização dos estoques da empresa, trazendo com isso um grande salto de qualidade. A palestra será ministrada pelos representantes do Centro de Serviços Compartilhados, CSC Nordeste, a senhora Simone Marinho, o senhor Eric Soares e o senhor Felipe Melo. Estaremos juntos até às 10h15 e após as apresentações, iniciaremos o debate. Lembro a todos que as perguntas deverão ser realizadas pelo chat aqui na plataforma. Por favor, ao enviar a pergunta para o nosso convidado, informe também o seu nome e a sua instituição. Gostaria de apresentar, então, a nossa primeira convidada dessa palestra. A senhora Simone Marinho é administradora, gerente da área de gestão de materiais. Formada pela Universidade de Pernambuco, é pós-graduada em Gestão da Qualidade, também pela UPE, e com MBA em Gestão de Negócios de Energia Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir a senhora Simone Marinho. Bom dia, desculpa, pessoal. Começando. Então, eu sou gerente da área de gestão de material da CHES, diretoria de gestão. A gente está aqui para bater um papo sobre nosso programa Estoque Eficiente. Fazemos parte do Centro de Serviços Compartilhados da Eletrobras Regional Nordeste. E estamos aqui para bater um papo sobre esse programa, como o apresentador disse, que vai dar um salto de qualidade aí na nossa área de gestão de material, que faz parte da logística da empresa. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho para poder contextualizar esse programa que contém 4 projetos. A gente vai começar falando um pouco sobre nossa área de atuação, nossa estrutura de logística da empresa. Estamos em todo o Nordeste, tá? Temos 9 almoxarifados espalhados por vários estados do Nordeste, 9 postos de autoatendimento. O que são esses postos de autoatendimento? São postos de materiais que ficam em instalações estratégicas da empresa, né, com materiais para atender emergências, casos emergenciais. Temos 349 mil metros quadrados de área de armazenagem, o equivalente a 34 campos de futebol, assim, só para que vocês possam ter ideia da dimensão que é nossa área de armazenagem. Nosso custo de armazenagem é de 1,46 por metro quadrado em média, na média geral, né, um custo baixo de armazenagem. Temos uma movimentação média aí, nesse ano a gente teve uma movimentação de 70 milhões de reais entre entradas e saídas de todos os almoxarifados da empresa. E nossas atividades contemplam desde o cadastro do material, ou seja, desde a hora que o material será comprado na empresa, né, vai nascer esse material dentro da empresa, até o desfazimento desse bem, no final de vida útil, do ciclo de vida útil desse bem. Então, qual a motivação que temos para ter criado esse projeto, esse programa Estoque Eficiente, esse conjunto de 4 projetos? Nossa motivação, ela vai ser explicada aqui pelo histórico e pela dimensão da empresa, pela estrutura da empresa ao longo desses anos. Como já foi dito na apresentação, né, na palestra inicial, a CHES é uma empresa de geração e transmissão de energia, tem mais de 100 subestações, 135 subestações, mas são 12 usinas, então é uma empresa grandiosa aí em energia elétrica, né, geração e transmissão de energia elétrica, que tem 72 anos, então esse histórico por si só já explica um pouco da dimensão da armazenagem que a gente tem em nossos almoxarifados. São materiais essencialmente de manutenção e reparo, né? Vou mostrar na próxima tela esse percentual, tá? Então, são materiais de baixíssima rotatividade. Tínhamos até alguns anos atrás, éramos atrelados ainda à Lei 8666, ou seja, a gente tinha uma trava aí de legislação que nos obrigava a fazer grandes estoques, porque a gente não tinha essa velocidade de aquisição.
e o histórico de obras da empresa e até como eram feitas as compras no passado por ocasião dessas obras. Então, a gente acumulou muito estoque dentro da empresa por questões históricas e pela própria estrutura da empresa. Então, nossa composição de estoques, ela tem aí 29 mil itens diversos, diferentes, né? 83% desses itens são de manutenção e reparo. Como vocês podem ver aí, nosso giro anual médio é de 5% desses itens, ou seja, grande parte desses itens, eles não têm rotatividade, mas eles têm que ter, grande parte tem que ter na empresa, porque se houver alguma necessidade de manutenção corretiva, a gente precisa ter esses itens. São equipamentos muito antigos, que muitas vezes os sobressalentes não são nem mais fabricados, e a gente precisa ter esses itens armazenados para que não tenha uma ocorrência, um equipamento não saia de operação e a gente tenha alguma saída de energia em alguma localidade e tem um custo alto também, não só para a sociedade, como um custo também de parcela variável aí para a empresa. 34% dos itens que a gente tem em estoque, eles estão inativos há mais de 20 anos. Então, realmente, uma grande quantidade de itens que a gente tem que precisam ser analisados. Então, diante de todo esse contexto, a gente criou um programa. Na realidade, esse programa ele foi sendo criado à medida de que a gente pensava em melhorar cada aspecto do processo, acabou virando realmente esse programa que em conjunto, né, vai dar esse salto de qualidade aí para a empresa e vai agregar valor. E são os projetos referente a Stock Web, que vai ser apresentado pelo nosso colega Eric, contratos sob demanda, também vai ser apresentado pelo colega Felipe, saneamento de estoque e reengenharia da alienação. Esses 4 projetos, eles se justificam como contratos sob demanda e estoque web, eles estão voltados para a racionalização das aquisições, tá? Para aumento da disponibilidade do material na empresa, daqueles materiais que são estratégicos e que têm uma certa regularidade de demanda. Aí vai ser falado mais em detalhes pelos nossos colegas. Saneamento de estoque e reengenharia da alienação, por quê? A gente precisa racionalizar os estoques que já existem, analisar e se desfazer do que a gente não precisa que esteja lá armazenado. Então, eu vou falar um pouquinho desses 2 outros projetos, saneamento e reengenharia. A reengenharia da alienação. Por que a gente falar em racionalização do estoque e pensar num projeto referente à alienação? Porque a gente tem um grande passivo de material, provavelmente dentro dos almoxarifados, que a gente não vai utilizar e que a gente vai precisar se desfazer, além de todas o planejamento que a empresa está passando agora, a diretoria de operação, de melhoria de várias instalações, subestações, linhas de transmissão e usinas. Então, a gente precisa ter velocidade no desfazimento desses equipamentos, desses materiais que estão sendo substituídos e renovados. Então, qual é a ideia do projeto de reengenharia da alienação? É a simplificação e a agilidade desse processo. Eu não sei se todos sabem, mas a gente, como empresa do governo, né, e regido pela Lei 13.303, a gente precisa fazer a venda de material através de licitação também, não só as aquisições. Então, a gente precisa repensar de como a gente fazer essas licitações de forma ágil e de como a gente tornar o processo mais leve. Estamos passando por uma remodelagem desse processo, né? Então, para isso, a gente tem feito, e é essencial, um planejamento integrado junto com a área de operação, né? A gente precisa verificar o que está sendo renovado para se antecipar em relação à alienação. Um planejamento também da compra e venda, já foi lançado, inclusive, por uma ideia de um colega nosso da DO, foi lançado uma licitação de compra e venda em conjunto, com uma licitação inédita assim, para a empresa.
Então, a gente pretende replicar para outras ocasiões, para outras situações, além de fazer contratos de venda sob demanda, porque a gente sabe o que vai sair, a gente sabe o que está sendo substituído na empresa, por que não a gente planejar a venda desses materiais com antecedência e já fazer contratos antecipados? E o outro ponto importante é a automação. A gente está com já começou o desenvolvimento de uma nova ferramenta de TI para facilitar a rotina, a parte operacional da venda. Outro projeto que é essencial e importantíssimo aqui dentro desse programa é o saneamento de estoque. Como eu disse, né, temos aí 34% do estoque inativo há mais de 20 anos e a gente precisa analisar e definir uma política e critérios do que a gente deve manter ou não em estoque. E, para isso, foram escolhidos representantes de todas as diretorias, num grupo multidisciplinar aí, formado por gestão, operação, engenharia e financeiro, para que fossem identificados esses critérios e analisados os estoques da empresa, para de forma racionalizar, desocupar áreas de armazenagem e utilizar de forma mais racional. A ideia é que a gente consiga, até 2022, ter uma redução significativa desses estoques aí, manter apenas os estoques realmente necessários para a manutenção da empresa e para reserva técnica e obras que estejam em andamento, né, que tenha uma data planejada assim, breve de término. Meta de redução e adequação do estoque da empresa. Então, essa é a meta do saneamento de estoque, é a gente fazer essa redução e adequar esses estoques à realidade da empresa atual, né? Porque tem muita coisa, né, nos almoxarifados que faz parte ainda de um passado, de outra realidade do mercado de energia elétrica, né? Da forma que se fazia antes as obras. E é preciso que a gente atualize e adeque para a realidade atual. Próximo projeto, vamos chamar nosso colega Eric para falar um pouco do estoque web. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Eric, né? Eu faço parte da gestão de estoque aqui do CSC Nordeste da Eletrobras e eu vou apresentar, como o Simone falou no começo, nós temos 4 projetos, né, que fazem parte desse programa de estoque eficiente e aí eu vou falar um pouco mais sobre um deles, que é o estoque web. Vou compartilhar aqui a tela. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Pois bem, pronto. O que seria esse estoque web? Esse estoque web é uma contratação que já está, inclusive, uma data de marca importante, foi homologada ontem essa contratação dessa empresa. O que seria isso? É uma plataforma que será disponibilizada pelo nosso fornecedor para que o usuário final faça a solicitação do material desejado. O que está englobado nesse contrato seria materiais de escritório e EPIs. Por que esses materiais? São materiais de uso corrente, né? E aí, dito de prateleiras, né? Que, apesar de não ter um valor agregado muito grande, mas são essenciais para a continuidade do nosso estoque, né? Não sei se a minha apresentação está passando para vocês aí, acredito que está, né? Enfim. E para isso está sendo desenvolvida essa plataforma, onde seria basicamente similar a um almoxarifado virtual, né? Seria onde o usuário final ele iria vai entrar nessa plataforma com login e senha, todo funcionário da Chest terá essa possibilidade, e vai entrar e vai fazer a solicitação desse material que será entregue diretamente no seu local de trabalho. O porquê a gente imaginou e
colocou como meta esse projeto. Passando um histórico dos 36 meses, 3 anos atrás, de processos que foram gerados para aquisição desses itens, chegamos ao número de 200 processos. Então, qual é a situação? A gente vai passar de 200 processos para apenas um. Processos ditos requisições, contratos gerados, aquisições, tanto em pequeno vulto como licitações, que demandavam muito trabalho e muita homem e hora, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a gente fez um levantamento de custo direto de homem e hora que estariam envolvidos nesses 200 processos e chegamos a um valor de mais de R$380 mil para esses 200 processos. Isso falando valores diretos, né? Tem outros valores indiretos que a gente não colocou nesse número, mas a gente sabe que esse número cresceria bastante, como a disponibilidade de material do local nas armazéns da gente, disponibilidade de transferência de materiais entre almoxarifados e do almoxarifado para o usuário. Então, assim, são vários outros custos que serão minimizados com esse projeto. Como eu falei, a eliminação de estoque, né? Disponibilizar material. Não é para esse tipo de materiais, em regra, não é necessário a gente mobilizar valor. Então, a ideia desse processo é justamente queimar essas etapas, disponibilizar esse custo de material em estoque para que o usuário receba diretamente do fornecedor. Outra inovação que foi esse projeto, assim, já tem algumas iniciativas no mercado, mas aí a gente conseguiu agregar um valor maior a questão do controle de distribuição do EPI. Esse controle de distribuição, normalmente nas empresas, fica muito centralizada no órgão de segurança do trabalho, né? E aí a gente tentou colocar com essa ferramenta, que o próprio gestor tenha esse controle sobre os EPIs de sua área. Ele possibilitando que ele faça em tempo real, tirar relatórios da ficha de EPI dos seus funcionários, controlar a validade, né, do material, planejando quando será necessário que seja renovado os EPIs da sua equipe. Então, assim, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais perto do gestor, não só do gestor, mas como qualquer um dos funcionários, ter esse controle da ficha do EPI por funcionário ou por órgão. Então, assim, esse valor que a gente está agregando aqui a esse projeto é uma inovação, e aí a gente espera com isso que elimine tantos problemas que a gente tem hoje em dia, né? E a gente já participa de algumas reuniões do grupo Eletrobras, não é no exclusividade da Chesf, mas aí a gente tem esse tipo de situação em que o controle do EPI normalmente não é levado em consideração. E aí, com essa plataforma, a gente vai poder oferecer isso ao usuário. Tá? Vou colocar aqui, basicamente, como era o processo até então, né? O gestor de estoque, né, fazia análise dos níveis de estoques, né, para planejar o que seria ressuprido e quando seria ressuprido desses itens, enviava as requisições para o departamento de suprimento, onde eram feitos os processos aquisitivos, sejam ele pequeno vulto, licitação, ata de registro de preço, enfim. Daí eram gerados contratos que seriam administrados pela equipe de administração de contratos. Depois, o material era recebido nos almoxarifados, certo? Onde teria toda a checagem do material, separação e armazenamento desse material. Aí sim, os usuários solicitavam esse material ao almoxarifado, que ainda assim precisava ser atendido e enviado, e o almoxarifa enviava para os usuários. Então, o que a gente está propondo com esse projeto? Né? Quebrar toda essa cadeia de suprimento, onde antes tinham essas 8 etapas, nós reduzimos apenas 2. Então, assim, é um valor que a gente está propondo à empresa muito grande, que de quebra mesmo, até não só de processo, mas como de paradigma, né? Que desde que eu entrei aqui na Chesf, a gente sempre teve
filosofia de fazer processos para que o material, disponibilizar o material para o usuário. E aqui não, aqui a gente já faz, centraliza esses processos em apenas um, e aí sim o usuário terá toda a liberdade, com a garantia de disponibilidade desse material, já que esse material, essa empresa fornecedora, por contrato, ela tem que garantir uma disponibilidade mínima para que esse material chegue no tempo hábil que foi acordado. Então, esse usuário vai ter toda a garantia de fornecimento desse material, com materiais que foram previamente homologados por nós. Então, são materiais que passou na parte de EPIs por toda a validação da nossa área de segurança do trabalho, como os demais materiais. Então, assim, além do valor financeiro que esse projeto está dando, o que eu julgo como mais importante, e acho que até maior do que o custo, né, financeiro, que vai ser bastante diminuído, seria a disponibilidade do homem-hora, dos nossos gestores, que até então eles eram muito colocados no dia a dia de fazer processo, analisar, e não muito naquele processo que já era padrão, e não tinham tempo de poder pensar diferente, né? Pensar e focar nos materiais que são, de fato, o negócio da empresa, né? De geração e transmissão. E eles ficavam muito atribulados com esses materiais, e aí dá a oportunidade de pensar de outros projetos como esse, por exemplo, né? De melhoria significativa para a gestão de estoques da empresa. Tá? Era isso que eu queria falar. Vou passar a bola agora para o Felipe, que ele vai dar andamento com outro projeto. Gostaria de agradecer inicialmente as palavras da senhora Simone Marinho e do Eric Soares. O senhor Eric Soares, que é administrador e atua como coordenador do macroprocesso de suprimentos SAP na Chesf. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco e é pós-graduado em Administração Pública pela Estácio. Vamos então apresentar agora o nosso terceiro convidado dessa palestra, o senhor Felipe Melo. O senhor Felipe Melo é engenheiro mecânico com formação em estratégia empresarial. Tem experiência em docência e em manutenção de linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. Atua na ressignificação do Centro de Serviços Compartilhados, implementando iniciativas como o monitoramento integrado dos processos, o programa Estoque Eficiente e o vídeo monitoramento das subestações. Atualmente, ele gerencia o Departamento de Gestão Regional Leste do CSC Nordeste. Vamos ouvir então o senhor Felipe Melo. Bom dia, pessoal. Como o palestrante introduziu aí a minha apresentação, eu tenho um histórico que vem do negócio, né, da área fim da empresa. Então, eu senti como a Chesf gera valor na sua frente, né, de batalha ali na usina, na linha de transmissão, e agora estou na área de gestão, podendo trazer algumas soluções que agreguem valor diretamente ao negócio da empresa, né. Então, foi daí que surgiram algumas iniciativas, algumas ideias, algumas formas diferentes através do nosso escritório, né, do nosso back-office, para facilitar a vida do usuário final do nosso negócio, colocar a Chesf em outro patamar de competitividade, através das soluções na área de gestão. E uma dessas soluções foi a forma com que a gente contrata os nossos materiais, com que a gente contrata o nosso fornecimento. Pode parecer que não, né? Mas a Chesf tem uma linha de produção. A gente tem uma cadeia produtiva. Nós temos linhas de transmissão que estão sempre susceptíveis à corrosão, a falhas por oxidação. Temos nossas usinas que precisam elas têm uma necessidade constante dos mesmos materiais, como óleo, lubrificante, óleos hidráulicos. E coube a gente no escritório, na parte de gestão, entender essas necessidades como constantes, entender essas necessidades como algo contínuo, né? As oxidações nas linhas de transmissão, elas sempre vão ocorrer. Os vazamentos de óleo são naturais ao nosso negócio. Então, a gente trouxe esse entendimento do nosso negócio no nível de engenharia
para a gestão dos materiais. E uma dessas soluções é a contratar de forma diferente, são contratos sob demanda. Então, a gente tem esse projeto dentro do programa Estoque Eficiente, onde a gente substitui contratos de fornecimento pontuais, né, por lotes, eu vou contratar isoladores. Eu sempre vou precisar de contratar isoladores, seja para obras, seja para manutenção. Os isoladores são os mesmos. Então a gente entendeu isso como uma necessidade do nosso negócio, mudou a forma de contratar, certo? Então a gente está saindo agora com os nossos primeiros contratos sob demanda, então contratos de longo prazo, onde ao longo de vários anos a gente sempre vai ter a disponibilidade contratual de materiais estratégicos para a companhia. Isoladores, óleos, estruturas metálicas, componentes de painéis. Vai existir sempre uma disponibilidade permanente desses materiais. Essa é a ideia. Para se ter uma ideia de números do que a gente está falando, a gente tem uma estimativa aí de substituir 76 contratos para apenas 6, certo? Então, isso também alivia o nosso processo de contratação, de administração do fornecimento, a nossa cadeia de fornecimento, né? Faz com que a gente seja uma empresa mais leve e mais focada no nosso negócio, que nada mais é do que o cumprimento da proposta de valor do Centro de Serviços Compartilhados, certo? Então, a gente tem, para se ter ideia, né, de estruturas metálicas, a Chess é uma empresa, como o nosso presidente falou no início, que tem mais de 70 anos. Então, a gente tem linhas antigas, certo? A gente tem linhas antigas e essas linhas elas precisam ser sempre renovadas, né? E a gente está num processo muito forte de renovação. Então, nessa renovação, a gente vai precisar de armazenar as estruturas nos nossos parques. Só que se a gente for fazer isso tudo de uma vez, de forma sem planejamento, a gente vai abarrotar os nossos almoxarifados e vai acabar perdendo o controle da situação. Então, hoje a gente tem uma estimativa aí de substituir 44% das estruturas da Chesf. Isso daria em torno de 9.200 quilômetros de linhas de transmissão, certo? Então, essa parte de estruturas metálicas da linha de transmissão é um ponto crítico e mudando a forma de contratar, a gente entende que vai estar compatibilizando aí o fornecimento com o negócio da empresa, certo? E, ao mesmo tempo, isso gera também uma melhoria no custo de oportunidade. Então, em vez de a gente adquirir grandes quantidades de materiais e armazenar no almoxarifado, a gente vai adquirindo os materiais conforme a nossa cadeia de produção. Essa foi uma virada de chave no nosso processo, né? Então, entender o fornecimento como algo contínuo, algo que não acontece por bateladas, né, por lotes, grandes lotes, é algo que tem agregado valor para o nosso negócio, dessa forma que a gente está falando. E todos esses projetos, essas iniciativas que a gente colocou, elas têm um compromisso com prazo, certo? É um programa empresarial, um programa considerado estratégico. Esse programa Estoque Eficiente, ele está no nível mais alto de prioridade da organização, certo? E a gente tem alguns marcos temporais, né? O Estoque Web, como nosso colega colocou, ele vai ser implementado em janeiro do próximo ano, certo? Os contratos sob demanda, a alienação, a reengenharia da alienação e o saneamento dos nossos estoques também tem os seus marcos temporais aí, em 2021 e no máximo 2022. Então, não são apenas ideias, são projetos em andamento que já estão agregando valor ao negócio da empresa, certo? Então, são várias iniciativas, a Chess está entendendo o seu estoque de forma diferente, de forma atrelada ao seu negócio, de forma que agregue valor à empresa, né, de uma forma diferente, de uma forma disruptiva, certo? Então,
esse entendimento da engenharia, ela faz com que todos nós não sejamos apenas administradores ou engenheiros, né? Faz com que o entendimento é que todo funcionário da Chesf ele seja uma pessoa que gera e transmite energia, né? Seja lá na manutenção, seja na obra, seja fazendo a gestão do estoque da empresa, com alienação, com a contratação dos materiais, todos nós transmitimos. Essa integração tem sido o ponto forte desse projeto, desse programa empresarial, que está aí sendo tratado como estratégico e agregando valor ao negócio da companhia. Agradecer aí e abrir agora, né, para a próxima fase da apresentação. Obrigado, senhor Felipe Mello. Aproveitar e agradecer também a participação dos outros dois convidados, né, a senhora Simone Marinho e o senhor Soares também aqui com a gente, trazendo as palavras iniciais. E depois de tanto conteúdo, vamos então iniciar o debate com as perguntas dos espectadores. Lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, aqui na plataforma mesmo, direcionando ao convidado que você gostaria de questionar. Pedimos a gentileza que, ao enviar a pergunta, você informe também o seu nome e a sua instituição. A primeira pergunta é direcionada ao senhor Eric Soares sobre o estoque web. O espectador pergunta: serão disponibilizados todos os materiais de expediente e EPIs e em quanto tempo o material será entregue ao usuário? Bom dia. Sim, a princípio, nos materiais de expediente, nós excluímos a questão dos cartuchos, porque temos um outro projeto em andamento, que seria o outsourcing de impressões, então esses tipos de materiais não seriam contemplados nesse projeto. E os demais, sim. Os EPIs, nós também retiramos desse rol dois EPIs que julgamos ser de ter uma especificidade muito grande pelo nosso negócio, que seriam os EPIs em altura, tá? E as vestimentas de chamas, que normalmente não são materiais de prateleira, tem uma especificação bem crítica e elaborada, e aí a gente achou por bem não colocar nesse projeto, mas futuramente já temos planejamento de que eles sejam também eles façam parte do contrato sob demanda, né, para a gente fazer aquisições a longo prazo e diminuir também custos e com processo desses dois itens. Mas todos os outros demais estarão contemplados, sim. Com relação à entrega, né, essa plataforma ela vai oferecer, vai ter uma janela de solicitações, né, até o dia 10 de cada mês. Qualquer usuário da Chesf poderá fazer suas solicitações na plataforma e a empresa entregará ao usuário, na mesa do usuário, né, chegando no seu órgão, até o final do mês. Então, aí tem esse lead time aí de 20 dias para que da solicitação, até 20 dias, né, da solicitação do material para que o material chegue ao usuário final. Obrigado, senhor Eric. Ainda falando sobre estoque web, mas agora com uma pergunta direcionada à senhora Simone Marinho, um outro espectador pergunta: Simone, qualquer funcionário poderá solicitar materiais nessa ferramenta? Sim, na realidade vão ter pessoas cadastradas para fazer essa solicitação, delegação vai ser do gerente e vão ter aprovações também. A gente vai fazer treinamento, provavelmente os treinamentos devem começar em dezembro, e também as indicações referente a pessoas que vão ser delegadas para solicitar o material na ferramenta e o nível de aprovação, que no caso vai ser a gerência, né? É necessário que tenha esse nível de aprovação, porque envolve a questão orçamentária. Ok, obrigado, lembrando, desculpa, deixa eu só complementar. Lembrando aqui, como o Eric falou em relação ao prazo de entrega, é importante a gente ressaltar que vai haver uma mudança de cultura na empresa, né? Porque o que acontece? A gente vai aumentar, sim, a disponibilidade do material,
mas tem que haver um planejamento da necessidade desse material, porque, como o Eric disse, são 20 dias para entregar esse material. Aí, antes o almoxarifado estava ali no nosso lado, né? Mas as dificuldades de aquisição eram bem maiores. Então, assim, é necessário que as pessoas tenham realmente essa mudança na rotina, né, na cultural, de planejar essa necessidade para que tenha o material no momento da necessidade. Obrigada. Planejamento e previsibilidade, acho que essas são as duas grandes palavras. Simone, a gente continua com você respondendo, porque tem mais um questionamento direcionado à senhora, já sobre um outro assunto agora, falando de alienação e saneamento. Né? O espectador pergunta, como esse projeto vai agregar valor ao negócio da empresa? Bora lá. Bem, como o Felipe disse, eu acho que todos esses projetos, eles têm um direcionamento que é fazer com que a área de gestão ela esteja totalmente interligada e com o mesmo objetivo da empresa, no negócio da empresa, né? Não só você esteja ali de espectador, de paralelo. Não, você está ali realmente com o objetivo de atingir os objetivos da empresa, que é de transmissão, geração de energia. Então, eu acho que o que vai agregar em valor é justamente a gente conseguir atender melhor o nosso usuário final, atender melhor a área de manutenção da empresa, como o Eric falou, não se preocupando com materiais como materiais de expediente, papel, caneta, e tendo um processo consistente desse lado, né? Não deixando de atender também, e ao mesmo tempo focando na área de negócio da empresa. De outro lado, em relação ao saneamento e à alienação, você vai ter áreas com maior espaço de armazenagem para circular materiais de obras, de melhorias que vão circular por pouco tempo dentro dos almoxarifados. Você vai ter uma redução do custo de armazenagem, a gente vai ter maior disponibilidade do material para manutenção, a ideia é essa, para as obras lá, como referentes às melhorias, né, das linhas de transmissão, toda essa renovação que a Chess está fazendo em relação ao seu parque, né, suas instalações. E a gente vai ter também uma maior agilidade e qualidade do serviço. É isso que a gente espera, é atender melhor ao negócio da empresa, ao negócio fim da empresa e com a redução de custos. Obrigado, senhora Simone Marinho, pelas palavras. Vamos agora, então, a uma pergunta direcionada ao nosso terceiro convidado, o Felipe Melo. A pergunta, Felipe, é sobre contratos sob demanda. O espectador pergunta o seguinte: e se a empresa fornecedora falhar, não é grande o risco? Nós entendemos que é um risco que deve ser gerenciado muito de perto. A gente tem uma cadeia produtiva, como eu falei, e a gente não pode falhar, né? A nossa falha, ela gera um impacto muito grande na sociedade, né? Não pode faltar energia, né? Isso não pode ser de nossa responsabilidade, essa falta, né? Então, a gente tem algumas medidas que atenuam esse risco, como um contrato com 2 fornecedores. A gente pode ter um contrato com 2 fornecedores, que a gente está prevendo isso, a gente chama de adjudicação fracionada, onde a gente tem 2 fornecedores fornecendo o mesmo objeto, né, o mesmo material. Se um fornecedor falha, o outro pode assumir esse fornecimento sem trâmites burocráticos adicionais, né? Seria apenas uma solicitação. Então, a gente entende sim que é crítico, é um ponto crítico desse projeto, né? Porque a gente vai estar com todas as áreas da empresa, seja na engenharia, seja na manutenção, operação, trabalhando com aquele mesmo fornecedor, mas vai ter sempre uma retaguarda de um fornecedor atuando em paralelo. Seria essa uma das soluções para atenuar esse risco, que é um risco considerável.
Obrigado, Felipe. Eu volto agora à senhora Simone Marinho, porque na pergunta anterior o questionamento era como o projeto vai agregar valor ao negócio da empresa. E agora outro espectador encaminha uma segunda pergunta, Simone, perguntando o seguinte, e o engajamento do funcionário da empresa Chess, como ele pode ajudar na implantação desses processos? Eu acho que é total, assim, eu acho que pode ajudar o engajamento, inclusive da equipe do Centro de Serviços Compartilhados, da diretoria de gestão, e esses projetos, eles dependem muito da integração das diretorias como um todo, né? E eles são frutos justamente do engajamento da nossa equipe. Nossa equipe está muito engajada em melhorar, engajada em que nossos processos fiquem mais eficientes, que a gente consiga atender melhor o cliente. E eu acho que a motivação vai fazer com que a equipe consiga ajudar, né, a vontade de que isso dê certo. E eu acho que isso a gente já está, com a equipe engajada, sabendo da importância desses projetos, né, inclusive eu gostaria até de aqui mandar meu abraço e meus parabéns para a nossa equipe de logística como um todo, que é uma equipe que está realmente dando se esforçando bastante, dando todo o sangue para que isso ocorra. E não só a nossa equipe, como a equipe do Centro de Serviços Compartilhados, a integração com a diretoria de operação, eu acho que tem sido fundamental esse engajamento. Eu acho que o engajamento, se não houver, o projeto ele não vai para frente, realmente. Obrigado, Simone, por mais uma resposta. Obrigado também ao senhor Eric Soares, ao senhor Felipe Melo, pelas respostas aqui no debate, pela palestra que acabaram de apresentar.